Bem-vindo para nosso podcast Cura pela Consciência. Sabe, Dr. Cláudio, eu estava editando um programa antigo de você, Dr. Kepi, para uma aula, né? Você falou dentro desse programa sobre os universais. Dr. Kepi fala isso muito no Homem Universal, que a gente tem contato com conceitos profundos, inato em nós, os universais. E você falou sobre isso de uma maneira eu nunca ouvi antes, né? Que nossos universais, esses conceitos universais, são uma DNA divina dentro de nós, vamos dizer, uma programação para o bem. E você fez esse vídeo recentemente que viralizou, né, sobre virtude, como virtude é mais poderoso porque às vezes tem essa conexão com espiritualidade, com Deus mesmo. Então, essa é a única coisa que está profundo. Eu achei muito interessante de pensar sobre conceitos universais de bondade, beleza, verdade, virtude, disciplina, essas coisas como um tipo de DNA divina dentro de nós. Eu nunca ouvi você falar isso desde esse período, isso foi muito antigo, esse vídeo. Você pode expandir um pouco nessa questão? Veja, Richard, a gente pode identificar os universais, né? Os conceitos universais, isso vem lá de Platão já, e que Kepi desenvolveu melhor no livro Homem Universal, e onde ele desenvolve muito a filosofia, né? E é muito importante esse livro para quem gosta de filosofia. Então, veja bem, cada conceito, cada ideia, cada conceito de tudo o que existe no universo, seja material ou espiritual, cada conceito é como se fosse uma ideia de Deus, é um conceito divino. E dali ele cria as coisas. Ele cria o mundo, ele criou o universo através desses conceitos, que a gente poderia até entender que quando falam a palavra, né? Só que se não seria bem a palavra como popularmente se entende, mas é um conceito, é uma ideia, é uma palavra de Deus que se transforma em criatura, ser criado imaterial ou material. Então, Deus criou todo o universo com esses conceitos, com as ideias dele. E na palavra, se faça. E aquilo se transforma, se materializa, acontece, passa a ter existência. Tem uma essência divina, uma origem divina, uma existência divina e uma finalidade divina. Então, cada elemento no universo tem uma finalidade e tem que seguir essa lei. É uma lei. Deus criou o universo com leis. Só que essas leis, quando fala em lei para ser humano, obviamente a gente entende como restrição. Por quê? Porque as leis humanas são para isso. Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo, não pode aquilo. E com Deus não é assim. Com Deus siga isto para que você possa ser livre, em sua abundantemente, infinitamente livre, que nada te forneça um obstáculo, que isso não pare, que isso não se estrague, que isso não se corrompa, que isso não se destrua. Então, para que tudo flua, precisa seguir essas direções. Porque você não começa a confusão e briga e choque. Olha a capa desse livro que o Catinari fez. Obviamente que isso não está dizendo, não está falando sobre o mundo da estética. Isso é o mundo do caos. É o caos criado pela vontade do ser humano. Que nunca vai tornar organizado, né? Isso é o caos que jamais vai se tornar um mundo divino. E essa é a nossa vida. Porque cada um com uma ideia, cada um com a sua verdade, cada um com a sua lei. E então o que acontece? A gente vira escravo, preso. A gente fica preso. E as leis divinas são justamente aquelas que dão a liberdade para tudo fluir, tudo funcionar, tudo crescer, tudo se desenvolver.
Assim é o nosso DNA, é feito para a vida. E, entretanto, houve uma quebra nesse DNA e a gente começa, desde criança, a adoecer, a ficar doente, desde pequenininho, e uma entropia na saúde, e acaba morrendo, sofre, tem dor, doença. Então, isso é resultado dessa energética de não seguir as leis. Que leis que são essas, resumindo? É a lei do amor divino, é a lei da bondade, da verdade e da beleza. Então, Richard, beleza é algo essencial. A beleza que você encontra muito na arte verdadeira e que arte e espiritualidade se mesclam muito, quase que se confundem, porque a beleza é, como eu costumo dizer, é uma escada rolante para o céu, né? Quando você está ouvindo uma música bonita, você está contemplando uma obra de arte, você já está praticamente no céu, estando na terra. A função dos artistas é incrível, desde que eles se conservem dentro das leis da estética, dentro das leis da beleza. Se eles começam a dar o contra, então essa arte moderna, isso não é arte, isso é um contra-arte. É o que é feio, é o que destrói a beleza, é o que dá angústia. Entende? Já uma bonita música, você se descontrai, você entra numa dimensão até muitas vezes de paz, quase que imediata, e que você não consegue de outro jeito. Então você precisa da música, é como alimento para o espírito. Você precisa da beleza, alimenta, equilibra, coloca em ordem. Muito bonito isso. Às vezes eu penso, se Beethoven está aqui hoje, nesse mundo invertido, ele vai ser forçado a tocar músicas para jingles, né? Para advertising, etc. Então a gente decaiu muito nessa sensação de beleza. E nessa coisa universal, todo mundo reconhece, né? Coisa bonita, todo mundo gosta da natureza, uma criança, sabe? E seres humanos, né? Mulheres lindas, homens lindos. Tem gente muito linda ainda no mundo, que ainda não se estragou muito, que está com aquela beleza que vem de dentro para fora, principalmente. Então, eu acho que esse leva para essa primeira pergunta que você quer responder hoje, doutora Cláudia. 1269. Quero que a doutora nos explique por que os demônios estupradores atacam as crianças, se eles não têm poder para atrair desgraça para si própria. E porque os bons espíritos não as protegem do ataque desses demônios. Então, aqui essa pessoa, me desculpe, mas está colocando toda a culpa, né, nos bons espíritos, nos anjos. Entretanto, os anjos seguem as leis divinas, e as leis divinas são de livre-arbítrio. E eu pergunto para essa pessoa, então, por que os seres humanos não estão protegendo essas crianças? Por que os seres humanos que têm que cuidar do planeta, que têm que cuidar das suas crianças, não estão cuidando das suas crianças? A tal ponto que se você abre a internet, você vai lá na busca, você vai ver que mais de 1 milhão de crianças desaparecem por ano no mundo. 1 milhão de crianças. Desde os anos 90, quando eu trabalhava na Europa, que eu bato nessa tecla sem ressonância. Parece que esse é um assunto que ninguém quer tocar, nenhum ser humano quer cuidar. Se tem alguém que quer cuidar, ele é calado, ele é afastado, e assim continuam essas crianças, não só sendo estupradas, mas muito pior do que isso, elas desaparecem totalmente. Então, eu acho que isso é uma perversidade desta humanidade, do ser humano deste planeta, que sabe disso, são dados oficiais. Isso ainda crianças que são, desaparecimento é reportado. E os que não são reportados? Então eu penso, meu Deus, que humanidade que é essa, que escolhe isso, né? É uma humanidade perversa.
Eu sinto muito, mas aqui o problema não é dos anjos, é porque que o ser humano dá o contra nos anjos, ou segue os anjos do mal, né? A inspiração dos anjos malignos. É nossa responsabilidade. A nossa humanidade exerce o livre arbítrio. Nós somos livres para escolher o bem e o mal. Então pense bem, viu? O que está acontecendo neste planeta, nesta humanidade. Coisas muito terríveis, e essa energética que está tão pesada vai custar muito caro para a coisa como um todo. A pessoa que pensa que assim não pode melhorar está tornada muito cínica, né? Não pode melhorar. Então, porque a gente não está fazendo alguma coisa para isso. A Dr. Keppe falou nesse livro, Sociopatologia, me lembro, Dr. Cláudia, que a beleza, coisa bonita, é principal Você vê, alvo por exemplo, dos Richard, demônios. você vê um monte de movimentos de ecologistas, de ambientalistas, de artistas fazendo campanha para cuidar bem dos animais. Fazendo Ok, claro, a gente tem que cuidar bem dos animais, mas veja que o interesse do ser humano não é elevado, não é para cima. Não é um interesse para, inclusive, outros seres humanos, as crianças. É um interesse mais de uma escala vibracional. Sim. Que é boa, é bela, é verdadeira, mas está numa escala vibracional inferior à do ser humano, que são os animais. Então fazem tanto cuidado com os animais, mas não com crianças. Façam para os animais, mas mais ainda, façam para as crianças. E idosos, hein? E idosos. Mas muita gente não quer idoso, né? Tadinho dos idosos, ficam largados por aí, não desaparecem. Mas as crianças desaparecem. Então, já respondi aqui a uma pergunta também, aproveitando esse gancho. Essa pessoa falou porque os bons espíritos não estão protegendo. Ele está tentando proteger, ele está falando conosco o tempo todo. Então, a gente não está escutando. Onde você quer ir agora? Tem muitas coisas sobre os demônios aqui. Sabe o que eu quero? Eu quero falar sobre... Eu gosto de falar principalmente sobre 2 assuntos. Eu gosto de falar sobre saúde psicossomática, medicina da alma, que acho que foi assim o motivo principal do meu ingresso na psicanálise integral de Keppe, né? Foi aí que eu fiz a minha parceria com ele há muitos e muitos anos atrás. Foi dentro do campo da psicossomática. Eu tenita alguns livros publicados com esse assunto. Cura pela consciência. Cura pela consciência, de olho na saúde, etc. Então, eu tenho muita satisfação de afirmar aqui que depois de Keppe, a psicossomática nunca mais, ou a medicina, nunca mais foi a mesma. Até Keppe era uma medicina, depois de Keppe foi outra medicina. Até Keppe, a medicina era puramente organicista. Puramente organicista. E não só isso, eles achavam que as doenças orgânicas que causavam problemas psíquicos. Então, a pessoa que tem gastrite fica nervosa, e não o contrário. Entende? Então, eu amo falar nesse assunto, e eu acho que é algo que todo mundo já deveria estar aplicando. Eu fico muito contente de saber que essa ciência já se desenvolveu bastante. Inclusive o campo da energética, da psiconeuroimunologia, tá? Psicogenética, né? A influência da mente, do espírito no corpo. Então, isso que Keppe gerou lá atrás, agora, então o mundo já começa a abraçar. E tem muitos e muitos e muitos médicos, muitos tratando desse assunto. Eu fico muito feliz. Quando nós fomos para os Estados Unidos, justamente esse era o forte do nosso trabalho lá. E tínhamos muitos clientes, dávamos muitas conferências, participávamos daquelas feiras, como chamava, feiras de saúde, né? De saúde integral, tudo. Health Expos, né? Health Expos, exposições sobre saúde. Sempre o Dr. Keppe era convidado para dar conferências lá, mesmo em português sendo traduzido, as salas lotavam. Então, eles diziam assim, Dr. Keppe, o senhor fez a medicina agora temos uma medicina até Keppe e outra medicina depois de Keppe. E essa medicina após Keppe,
ela está se desenvolvendo em muitos países e era a nossa intenção levar isso para os Estados Unidos e dos Estados Unidos se espalhar. No Brasil também está se espalhando, em outros países. Então, eu acho isso formidável. E para aquelas pessoas que quiserem saber mais, nós temos cursos preciosos de psicossomática. Nós podemos dizer que, olha, the original, os originais em psicossomáticas é aqui. É a psicanálise integral de Keppe, é a psicossomática de Keppe, que tem todos os fundamentos, entende? Deu todas as raízes disso que está sendo feito no mundo afora. Então, temos cursos muito fáceis para qualquer leigo fazer e para qualquer especialista também se beneficiar. Então, era isso que eu queria falar. Outro assunto que eu gosto muito de falar é sobre espiritualidade, né? Teologia terapêutica. Well, eu vou falar sobre minha questão, Cláudia, porque quando você falou que o mundo antigo da medicina veio tudo na físico só, a gente pode ver isso, a questão do cérebro controlando tudo, procurando todas as coisas dentro do cérebro. Essa está mudando. Agora, a nova pesquisa, eles notaram, Johns Hopkins University, talvez outro, essa questão deficiência da atenção, né? Hiperatividade. Ele está notando o oposto do que ele estava esperando. Eles pensaram, se eles colocam essa pessoa com problema de concentração, se eles colocam essa pessoa dentro de uma atividade muito focada, ela vai ficar totalmente perdida. Mas o oposto está acontecendo. Pessoa com mais coisas para fazer, que precisa concentrar, ela está andando melhor, não pior. Então, mostrando que essa ideia que a gente tem, que é uma condição sem cura, e a pessoa precisa ser afastada de toda a atividade, é totalmente errado. A pessoa precisa ter uma coisa certa para fazer, uma concentração no trabalho importante. Né? A pessoa como você estava falando com crianças na escola, se ele está estudando coisas que não importam para eles vão extrair mesmo. Mas com concentração, com coisas que eles têm gosto, que eles amam, eles vão concentrar sim. Então, essa coisa psicossomática está muito importante de perceber que o ser humano precisa ter ação, precisa ter uma coisa interessante, desejo para fazer coisa boa. E esse vai um tipo de cura, vamos dizer, para qualquer coisa. Existe uma inversão muito grande na maneira de perceber o mundo, que toda a força para o ser humano vem de fora para dentro. De uma certa forma vem de fora, vem da energia divina, sim, da magnetismo que tem todas as coisas e tem no espaço. Nós somos feitos do mesmo magnetismo, da mesma energia. Entretanto, o canal de absorção dessa energia vem através do nosso interior, da nossa vida psíquica. A nossa vida psíquica é a porta, é a antena principal dessa energia captada do exterior, de Deus principalmente, do ambiente. Por isso que muitas vezes o ambiente pode ser muito nocivo energeticamente, que pode perturbar esse funcionamento de captação energética. Mas o que é pior de tudo é o que baixa a nossa vibração interna. Porque a nossa vibração do ser humano, ela precisa cada vez se elevar mais. O ser humano vibrante, se aproximando do divino, subindo, porque a nossa verdadeira essência é divina, é vibracional, altamente vibracional. Os seres inferiores têm uma vibração baixa. Os seres superiores são altamente vibracionais, por isso eles são seres de luz. A matéria deles é praticamente etérea, né? Uma matéria que não é condensada, de tanto que vibram. E o mundo que vibra muito é como, por exemplo, você sabe que existem sons, cores que o nosso organismo não capta. Então tem sons
tem música no universo, tem uma porção de coisas que o nosso ouvido não capta. Mesma coisa nossa vista, nossos olhos, nosso cérebro físico não capta. Por isso muitas pessoas ouvem músicas e veem cores e seres e sons durante os sonhos que não veem acordados. Porque nos sonhos a pessoa está mais conectada com a espiritualidade, com a transcendência. Então, veja bem, se nós baixamos a nossa vibração, o nosso movimento também se prejudica, porque o movimento externo, o trabalho, a ação, fazer exercício. Então, às vezes, algumas pessoas perguntam, mas por que eu não consigo ter força para fazer exercício? Porque a vibração interna está rebaixada. Se a pessoa se eleva espiritualmente, se ela se motiva espiritualmente, ela aí consegue se movimentar exteriormente. Eu acho que uma sinalização importante para o ser humano é se ele tem ideais. Se uma pessoa tem ideal, ela não deixa esses ideais serem perdidos e ela vai em busca desses ideais, então a tendência dela vai se subir, inclusive a vibração interna, e vai acabar tendo meios de realizar os ideais que ela possui. Entende? Então é uma questão de vibração interna. Você está tratando isso muito no seu novo livro, né? Deus, Homem e Mulher. Você está tratando muito essa questão da vibração entre homem e mulher, mas especialmente essa vibração conjunto é com Deus, com essa coisa da vibração com Ele. E esse atinge até nosso DNA, você está falando. Nosso DNA não consegue agir naturalmente como deveria ser por causa dessa falta de conexão com a espiritualidade. Sim, exatamente. Então, as hélices do nosso DNA, elas não funcionam, e muitas vezes funcionam ao inverso. Ao contrário. Uma das hélices funciona ao inverso, que é o caso, por exemplo, no câncer. Então, no câncer, uma das hélices funciona ao contrário e impede o funcionamento do nosso DNA, né? Isso é um estudo tão bonito. Inclusive, o estudo da epigenética, né? Como que a análise, a conscientização que uma verdade traz para a pessoa, como que isso corrige o DNA. É uma influência de fora genética, que corrige, vem de fora para corrigir a genética interna. São estudos lindos, porque aqui a gente está juntando a teologia com a psicossomática. Essa ponte de união entre medicina e teologia, o Keppe fez de uma forma brilhante, e colocando como? A física como elemento principal. Por isso que ele chama a física que ele desenvolveu de teologia da física. A física não pode ser materialista. A física, embora o nome sugira que é para estudar coisas só materiais, a física ela é principalmente energética e é vibracional. E é espiritual. É espiritual, vem do espírito para a matéria. E tanto isso é real que ele conseguiu desenvolver uma tecnologia, imagina, motores baseados nessa descoberta dele, e que são os motores mais eficientes do mundo, os que já conseguiram ser desenvolvidos. Por causa desse estudo da energética, não só da física. Uma beleza. O ano que vem, sabe, Richard, eu queria fazer duas coisas para o ano que vem. Estamos nos preparando. Uma é um congresso de trilogia analítica que nós temos todos os anos e que vai falar justamente da energética, as energias no nível psicológico, do nível material e do nível metafísico, né? Então, as energias em todos os campos, matéria, orgânica, biologia, psicologia e metafísica. E tecnologia. Então, fazer um congresso sobre energia e energias.
um congresso de trilogia. Então já vamos se preparando porque nós vamos chegar lá. Então, vamos preparar nossos professores, os pesquisadores. Outra coisa vai ser, em junho, um fórum, Stop a Destruição do Mundo Invertido, né? Então, vamos tentar aplicar esse conceito da inversão em todos os campos. Então, as pessoas que tiverem esse interesse de descobrir melhor o que é inversão, como que isso aplica na economia, no trabalho, na educação, na saúde, nas artes, na família, nos relacionamentos, em tudo. Tudo. Então, nós vamos ter esse fórum internacional em junho do ano que vem. Então, vão marcando aí na agenda de vocês, mas obviamente que até lá nós vamos desenvolver várias atividades pré-fórum, né? São preparativas para esse grande fórum. Por causa, ano que vem, 100 anos do nascimento do Dr. Kepi. Sim. E 50 anos da descoberta da inversão. Sim, 2027. Então, é um ano que a gente chama ano jubilar, né? Jubilar. É um ano jubilar para nós. 100 anos de aniversário de nascimento do nosso fundador dessa escola. E 50 da descoberta que ele fez sobre inversão. O aluno estava falando comigo hoje que ele não tem muita esperança para o mundo. Ele pensa que o ser humano está totalmente perdido, né? Eu estava dizendo, mas você não está percebendo tudo de bom que está acontecendo ao mesmo tempo. Tem muitas coisas erradas, obviamente. Ao mesmo tempo, tem essa ciência. Eu disse para ele, Dr. Kepi tem 50 livros, Cláudia tem mais de 20, tem centenas de programas de televisão, rádio. Como você pode não pensar que tem alguma esperança com tudo isso que está acontecendo? Então, a gente vai celebrar tudo isso esse ano inteiro, até chegar ano que vem, 1900. Não vai parar isso, né? Em junho de 1927 a gente para. Que não acabe o mundo nesse dia. A gente vai continuar. E talvez, Dr. Cláudia, por causa desse trabalho que vocês dois, principalmente, estão fazendo em nosso grupo, e outras pessoas no planeta, talvez essa está uma coisa espiritual que está ajudando o planeta a conseguir manter um pouco de equilíbrio. A verdade, um ato bom, um pensamento certo, ele fica vibrando, ele fica na eternidade, ele fica na transcendência, vibrando para sempre. E isso é fora do tempo e do espaço. Então atinge uma porção de pessoas, né? Uma porção de elementos. Mesmo que a pessoa não percebe diretamente, está ela começa a se interessar por coisas ou perceber como se ela estivesse descobrindo coisas. Porque vem por ressonância, é como telepatia, vem pelas antenas, assim. E isso é muito lindo, né? Então, Deus está muito mais enfronhado já na sociedade do que muita gente pensa. Muito mais. É que ele age assim, de uma forma, entre aspas, invisível, por ser imaterial. Entretanto, não é menos poderoso e não é mais fraco. Sabe que eu sempre não entendi essa palavra revelação. Agora, com o Dr. Kepi, com esse trabalho, estou percebendo que revelação é um tipo de descoberta do que sempre foi certo, que eu não notei antes. Agora estou notando um tipo de, olha, esse funciona. Revelação. É revelação de tudo que existe. Sim. Da realidade. Sim. Porque a gente capta um mínimo da realidade. E a realidade é magnífica, sempre. Tudo que é criado, tudo que foi criado é criado, e quando não é destruído e deturpado, é magnífico. E essa destruição e deturpação não vem de Deus. Agora, olha, nós temos que ter a nossa existência de acordo com a nossa essência, de acordo com a nossa verdadeira vontade. Senão a gente nunca vai se sentir bem e satisfeito. Se a gente não está vivendo, nós somos criados com uma causa, que é o nosso Criador, ele causa da nossa existência, é Deus. Ele que causou a nossa existência, né? É a causa.
E ele cria para uma finalidade. A nossa existência tem que estar de acordo com a causa e com a finalidade, para a gente ser feliz. Tá bem. Você sabe qual que é a finalidade, Richard? Por que Deus criou as coisas, os seres humanos? Glorificação, pode ser isso? Ou tem outra? Falando numa linguagem talvez mais simples, Deus criou o ser humano para viver numa eterna, infinita felicidade, amando a Ele e sendo amado por Ele. É esse sonho de amor. Deus criou todos nós para vivermos esse sonho de amor. E muitos não querem nem ouvir falar nisso. Outros querem ouvir falar, tentam e buscam subir nessa vibração, né? Entender melhor. Eu estou aqui fazendo o quê? Então é para isso? Então eu tenho um ser que me criou, um tipo de pai incrível, que me ama, e eu não estou aproveitando isso. E me enche de coisas boas, e eu não estou aproveitando, porque eu não quero amar a Deus sobre todas as coisas, porque eu acho que aí eu vou ter que abandonar tudo. E não, burros nós, não temos que abandonar nada, pelo contrário. Aí é que a gente vai conseguir aproveitar os presentes dele. Porque se a gente não o considera, e não considera também o que ele dá, então não aproveita o quê? Vive na infelicidade. Então é um teorema assim tão simples. Kepp dizia, né? Deus é o ser mais simples que existe. É algo tão simples e tão magnífico e tão difícil para nós de termos acesso a isso. Essa é uma realidade, a gente caiu mesmo. Quando nossos ancestrais fizeram esse pacto com Lúcifer e a gente ficou invertido, a cada geração essa inversão vai se manifestando, cada vez mais, cada vez mais. O paraíso era uma coisa assim incrível, né, de desenvolvimento, não era só na natureza, era uma tecnologia, era uma sociedade avançadíssima, imagina, né? Coisa incrível. E aí e conhecimento, sabedoria, beleza. Aí fomos caindo, como diz o Daniel no estátua do Nabucodonosor, na profecia do Quinto Império. Fomos caindo nos impérios, caindo até chegar agora nesse império porcaria que a gente está vivendo, e que os orientais chamam de Kali Yuga, e nós chamamos de Quarto Império, o último império construído por seres humanos. E é tão porcaria, tão invertido, que ele vai se desfazer por si mesmo. Divinamente, pelas leis divinas, ele não tem sustentação. Então ele já está caindo, já está se terminando. E o que vai ser colocado no lugar disso é esse quinto império da espiritualidade, anunciado, né, pelos profetas e até pela Virgem Maria nas aparições que ela fez, que vai sim ter esse império aqui no mundo, que alguns chamam de milênio, né, o milênio de paz. E que esses estudiosos chamam de Quinto Império. Então eu escrevi um livro, História Secreta do Brasil, que conta qual que é o nosso papel na formação do Quinto Império. E é muito bonita a história do nosso país, viu, Richard? Nossa, é uma coisa linda. Os brasileiros precisam ter consciência para assumir essa dignidade. Porque o brasileiro tem complexo de vira-lata, né? De cachorro vira-lata. E eles se avacalham muito, descem muito na vibração. A gente tem que assumir o nosso papel no mundo para poder exercê-lo, né? A gente tem que exercer um papel de difusão do Quinto Império, esse império de espiritualidade, de beleza, de desenvolvimento, de prosperidade, de paz. O império de Cristo, né? Do Espírito de Cristo. Para ser uma radical livre e entra mais na sintonia, para ter mais energia, mais elevação, de fazer a própria vida, certa vida. Se você quer entender o que o Richard acabou de falar, que a gente age como um radical livre, você pode comprar os nossos livros. Um deles é o
Deus, Homem e Mulher, especialmente. A Gênesis da Inversão, e todos os livros de psicossomática e os nossos cursos de psicossomática, que você vai entender o que é um radical livre, como que esse radical livre atua no sentido psicológico, social, né, transcendental, o que a gente ser um radical livre na vida. Isso é interessante. Então, Richard, acho que a gente está terminando por hoje. Até o nosso próximo programa. Muito obrigado. Vocês vão ter mais semana que vem.